O Tá na Rede de hoje vai falar de gerações e vai falar da geração millennial, que é a que está dando o que falar. A Millennial Mind, que em tradução livre significa mente millennial, ou a mente daqueles que nasceram próximos à virada do milênio. As gerações são definidas, ou pelo menos eram definidas, a cada 25 anos. Agora, os especialistas estão dizendo que a cada 10 anos nós podemos esperar uma nova geração. As empresas já perceberam que existem diferentes pessoas de diferentes idades convivendo e mostrando costumes e ideias distintas, a tal ponto que se estabeleceram mais cedo do que se supõe aqueles famosos conflitos geracionais. Você já ouviu falar dos boomers? Essas pessoas nasceram antes de 1946, no final da Segunda Guerra Mundial. Leais e disciplinados, surgem adaptados a um ambiente de escassez, valorizando a austeridade. Já os baby boomers, a geração dos nascidos no pós-guerra, clama por estabilidade. Assim, a característica desta geração nascida em 1946 até meados da década de 1960, para alguns é a geração responsável, geração paz e amor contra conflitos principalmente armados. São mentores e coachings e criaram uma forte mudança social, incluindo o movimento hippie, o feminismo e os direitos civis. Esta geração foi muito contestadora e isso catalisou uma série de mudanças, muitas das quais a gente vive até hoje. A geração X surge já fazendo uso de recursos tecnológicos promovidos por sua geração precursora. São os nascidos de 1964 a 1982, nascidos em plena transgressão de um mundo em mudanças e sua linha ainda é a da liberdade, busca por direitos, liberação sexual, mas com valorização do sexo oposto e com menos apelo à família. Compreendendo aqueles que nasceram em fins dos anos 80 e início dos anos 90, vem a geração Y. Foi a geração que cresceu tendo TV a cabo, videogames, computadores, etc. Rodeada de facilidades, gostam de bons salários, trocam de emprego com facilidade em busca de melhores posições e mais liberdade. São bons, criativos e livres. A partir da Y, surge uma nova geração conhecida por Z, ou os nativos digitais. Ela pode ser vista como uma intensificação da geração Y, porém apresentando algumas características próprias que podem ser vistas como uma amplificação de certos comportamentos. Mas quem que é a mente milenial? É uma caracterização mais importante do que o grupo geracional, como sempre se faz entre décadas de nascimento. A mente milenial se concentra mais nas gerações Y e Z, mas a sua marca é como a pessoa passou o bug do milênio, como passou do analógico para o digital. Os millennials encontram informação com facilidade, em diferentes lugares, padecem de uma matiz de cores para ver a realidade que é para eles rica e performática. A mente millennial não é exclusiva de uma geração, apareceu anterior à atual Y e Z. Por exemplo, Walt Disney provavelmente era uma mente millennial. A psicanalista e com formação em marketing Paula Limena Curi não estreita tanto o conceito desse tipo de mente e desconstrói os rótulos, semeando um entendimento a respeito das mentes. Em suas palavras, o que ocorre é algo similar ao iluminismo, quando alguns intelectuais e pensadores conseguiram construir um novo pensamento. E hoje, a construção de ideias e sua difusão não é cerceada pelas dificuldades da época do iluminismo. Hoje, qualquer pessoa fala e é ouvido quando não entra em debate e se conclui por outras ideias ainda mais geniais. Mas como explica Mauro Segura, há quem diga que os millennials são superficiais, narcisistas, arrogantes, egocêntricos, impacientes. Por outro lado, eles são ousados, flexíveis, adaptáveis, tecnológicos e abraçam a diversidade. O millennial tem uma visão crítica de tudo. Querem uma liderança no trabalho, por exemplo, mas não um chefe que limite suas iniciativas. São confrontadores e o questionamento é uma das características que nasceram com eles. Querem destruir todos os conceitos que as gerações anteriores pensaram de uma forma só, tanto nas hierarquias
quanto nas questões que normatizam a vida em sociedade. Por isso, a palavra de ordem dos millennials é a diversidade. Se a mente milenial não tem foco, isso é uma questão de protocolo de comunicação. A mente desses indivíduos não tem nenhum transtorno como a daqueles que precisam de um tempo para cada coisa. Eles farão tudo ao mesmo tempo, porque são capazes de fazê-lo. Não há nada, não há perda nenhuma para eles, mas há ganho para aqueles que estão no entorno. A velocidade de comunicação digital é um importante passo para que a mente dos millennials possa se expressar. O fato é que eles não trabalham bem a frustração, até porque não foram preparados para isto. Este talvez seja o problema de respeitar alguns parâmetros necessários ao convívio. Os millennials não podem e não devem ignorar os outros por temerem que suas mentes estejam longe do entendimento das suas, mas serem colaborativos. Ser millennial não é uma característica geral desta geração Y ou Z, mas de certas pessoas que, inclusive, podem ter nascido antes. Somente podemos dizer que, na maioria dos casos, são encontrados nessas gerações. Eles nunca serão responsáveis pelo fracasso ou sucesso de um modelo social. Isto é um trabalho de várias gerações que convivem ainda agora. No entanto, eles abraçam causas sociais e esperam das empresas mais responsabilidade em relação às questões ambientais. Têm mais acesso ao conhecimento e talvez menos dinheiro. Com isto, a mudança de valores na hora de consumir, porque o status deixa de ser o financeiro e passa a ser o ideológico. Essa geração procura trabalhar em empresas que estejam conectadas com seu propósito de vida e até se dispõe a abrir mão de horas de descanso ou de trabalhar mais horas a salários menores, mudar de cidade, mas eles não se disporiam a trabalhar em uma empresa que não respeita os direitos das minorias. Para construir algo, o trabalho será sempre de todos os envolvidos. Temos de convergir pensamentos. Todas as gerações têm capacidade de contribuir para erigir um futuro que mova a civilização para uma evolução cultural e histórica. Adélia Prado fala em relação à vida e à liberdade de agir: eu não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. É provável que as novas gerações estejam com esta fome. E assim terminamos o Tá na Rede de hoje com a poesia também de Adélia Prado, que bem define a proposta desse programa. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o sono profundo das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais do que raízes. Se você gostou, você curte, você compartilha, você fala com os amigos, você assiste esse vídeo e todos os outros do vaiali.com. Dá uma olhada no nosso blog porque o Vai Ali está na rede.